Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre fibromialgia, inclusive os novos tratamentos para a doença, e o Dr. Luiz Severo está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Eu agradeço novamente o convite, estar aqui dividindo conhecimento, informação salva sempre. Com certeza. Doutor, primeiro vamos explicar para quem está começando a pesquisar sobre o assunto, está vendo esse vídeo agora, o que é fibromialgia? Bem, a fibromialgia, ela passou por uma evolução na sua definição. Antigamente conhecida como a mulher com dor histérica, descrita há anos antigos, hoje a gente entende que não. É muito mais do que dor, é muito mais do que histeria. E não se trata de uma dor ou uma doença mental. Existe uma maquinaria do cérebro danificada em que ela transmite a dor de maneira errada. Diversas áreas do nosso cérebro começam a ativar áreas do corpo que faz com que a gente tenha dor. Trata-se, portanto, de um paciente que tem dor migratória, dor de cabeça, dor no pescoço, dor na região dos ombros, dor nos punhos, nas mãos, articulações, quadril, região lombar. São dores que migram, só que além da dor, o paciente, pela disfunção cerebral, tem depressão, ansiedade, problema no sono como insônia, fadiga e o que a gente chama de brain fog, um cérebro nevoeiro. Então veja como é complexo a síndrome fibromialgia. Então hoje o diagnóstico ela é baseada nesses sintomas, nesse conjunto de sinais e sintomas, e faz com que seja necessário uma visão integral do paciente para poder ter sim uma mudança de qualidade de vida. Doutor, nem precisa falar o quanto isso impacta a vida do paciente, né? Aliás, a fibromialgia, ela acomete apenas mulheres? A fibromialgia, de 10 pessoas, 9 são mulheres. Ela é quase que exclusiva em mulheres, sem dúvida. E por que isso? Existe um componente emocional, sim. Não que a emoção, não que a ansiedade, depressão desencadeiem a dor, mas a mulher, ela tende a ter maiores flutuações hormonais e emocionais que estão ligadas a essa maquinaria disfuncional dolorosa. Então, sim, a mulher ela sofre mais dor do que no homem, especialmente também na fibromialgia. Só que existe também outros pontos e outras tentativas de entender quais são as causas da fibromialgia. Para além do componente emocional e hormonal, pensa-se também a possibilidade de ser uma doença autoimune, que também é muito mais comum na mulher. Pensa-se também na possibilidade de uma tendência genética associada. Então, nessa dificuldade ainda de entendermos o porquê, precisamos focar em como ajudar esses pacientes. Com certeza. Quais são os sinais, os sintomas que a paciente, né, ou o paciente, raramente nos homens, mas a pessoa apresenta e que deve, sim, investigar a possibilidade da doença? Porque eu acredito que quando o diagnóstico é feito precocemente, eh, o tratamento é muito mais eficaz. Com certeza. É muito comum os pacientes, eles começarem com queixas inespecíficas e localizadas. Não é uma queixa difusa. Começa, por exemplo, com a dor no punho, que fica dormente, ardendo, uma região de enxaqueca, às vezes uma dor lombar. Só que ela procura médicos direcionados. Por exemplo, vai para o neurologista. Aí ele avalia e diz enxaqueca. Ela vai para o ortopedista e ele diz tendinite. Ela vai para o outro ortopedista e ele diz que tem túnel do carpo bilateral. Só que quando ela chega no médico da dor, que é uma área de atuação agora que cresce e que dá essa visão mais global, a gente consegue também entender e que para além das dores em regiões diferentes, ela não tem só dor que atrapalha a vida dela, ela tem a fadiga intensa que muitas vezes é desvalorizada, ela tem a memória ruim, a perda cognitiva, a dificuldade de concentração, que muitas vezes é dado diagnóstico até de TDAH. Ela tem depressão e ansiedade, irritabilidade e choro. Ou seja, ela não tem só dor. Então, quando a gente dá espaço para o paciente falar e entende junto esses sintomas, a gente encontra uma paciente provavelmente fibromiálgica. Doutor, agora vamos falar do tratamento, inclusive a neuromodulação, é isso? Conta um pouco o que é esse tratamento, fala da evolução, né, das alternativas hoje em dia para tratar a doença. Sem dúvida. Quando a gente está falando de tratamento, é a grande dificuldade. Qual é? O paciente ele precisa ser engajado na mudança de hábito.
O que há de maior evidência, se você perguntar qual foi a grande novidade no Congresso Mundial de Dor que eu estive presente em Amsterdã, agora esse ano, sem dúvida, é o reforço de educação em saúde. Precisamos ensinar o nosso paciente quais são os hábitos saudáveis para uma boa qualidade de vida. Controle do sono, melhora do estresse, redução do estresse, atividade física regular e, claro, uma alimentação anti-inflamatória e combate à meta-inflamação. No entanto, alguns pacientes não é suficiente esse tratamento não medicamentoso, necessita de antidepressivos e anticonvulsivantes para melhorar essa maquinaria disfuncional. Só que mesmo assim, utilizando canabidiol e outros antidepressivos, o cérebro está disfuncional. Como modular, como mudar esse cérebro? Aí vem a neuromodulação. A neuromodulação é uma tecnologia não invasiva em que a gente consegue fazer pulsos eletromagnéticos no crânio, por exemplo, e eles estimulam ou inibem áreas do cérebro que estão disfuncionais. Por exemplo, a pessoa que tem dor crônica, uma área do cérebro específica que se chama tálamo, ele está disfuncional. Ele está transmitindo a dor de maneira muito intensa. Se eu consigo paralisar, modular, controlar essa dor, eu melhoro a percepção de dor do paciente. Então, esses pulsos eletromagnéticos são dados em cima do crânio, em áreas específicas do cérebro, fazem com que melhore a dor. Da mesma maneira, regiões do cérebro, como o córtex pré-frontal, é um córtex responsável pela tomada de iniciativa, a vontade até mesmo de viver. E o paciente, quem tem fibromialgia, muitas vezes não tem isso. E fazer estímulos nesse córtex pode melhorar a qualidade de vida. Estamos falando em tecnologia avançada, em que pode oferecer melhora do sono, melhora da dor, melhora da fadiga e melhora, sim, da qualidade de vida, entregar o retorno à atividade laboral, atividade social e atividade sexual. Então a gente luta em busca de informar o paciente e oferecer o que tem de maior evidência e, claro, de maior resultado para construir um mundo sem dor. Então é importante a gente falar aqui que a doença não tem cura, é isso, doutor, mas com esse conjunto de cuidados, o paciente consegue viver com qualidade de vida. Sim, sim. A fibromialgia é uma doença crônica que não tem cura. E eu gosto sempre de falar que trata-se de uma doença de tratamento por tempo indeterminado. Eu trago no meu livro Você Não Precisa Sentir Dor, a percepção e a necessidade do paciente ser acolhido sobre essa doença e, claro, entender o que ele precisa fazer. É uma doença que necessita de mudança de hábitos. Mais de 50% do resultado depende de decisões e mudanças feitas pelos pacientes. E como fazer essas mudanças? A gente coloca em vários capítulos do livro que está sendo lançado agora aqui em São Paulo, na Bienal. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelas informações. Quem quiser ler o livro, não vai estar na Bienal. Onde encontra? Pronto, vai ter o acesso no site oficial da Literary Books International e, claro, também nas minhas redes sociais e sites oficiais do tolissevero.com. E na Amazon também. Excelente, excelente, doutor. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes. Forte abraço. Tchau, tchau. Muito obrigado você também pela companhia. Eu te espero no nosso próximo programa para a gente conversar sobre saúde, estética, bem-estar. Mas até lá você pode conversar comigo também nas redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram, @canal Doutor TV. Te vejo lá.